Como construir um altar? Eis, dignos irmãos e irmãs, o tema deste que é o nosso 64º vídeo em nosso canal. Aqui quem vos fala de nosso laboratório Rosa Cruz de Alquimia é o Frater Cassiano Camilo Compostela. Sejam todos, portanto, muitíssimo bem-vindos. E sem maiores preâmbulos e introduções, podemos definir, em linhas gerais, um altar como uma expressão física da espiritualidade, existindo, portanto, dignos tantas expressões físicas da espiritualidade em forma de altar, quanto os indivíduos que se proponham a trabalhar com esta linguagem. Quando bem compreendemos este conceito, se enraiza em nosso coração, de maneira profunda, sincera, continuada, um respeito pelas diferentes maneiras de expressão da espiritualidade e os diferentes altares. E mesmo existindo uma multiplicidade infinda de altares, a depender das circunstâncias culturais, religiosas, místicas, vamos aqui neste nosso vídeo tecer os elementos centrais para a construção de do ponto de vista rosacruciano, cabalístico e hermético. Para tanto, dividimos este nosso vídeo em 3 partes básicas: o altar físico, os aspectos físicos do altar, os 4 elementos em seus diferentes símbolos também distribuídos no altar e como alimentar energeticamente, astralmente, vitalmente o altar, que é até a parte mais importante deste nosso vídeo, que deixamos um pouco mais para o final. Em linhas gerais, dignos também, podemos definir um altar em 2 partes, ou de 2 tipos básicos: um altar fixo, que é um altar permanente, e um altar provisório, ou um altar móvel. Sim, porque nem todas as pessoas vão poder ter o seu altar permanentemente organizado e exposto. Alguns indivíduos, pelas suas circunstâncias de moradia, sejam estas quais forem, terão a possibilidade sim de ter o seu altar de maneira provisória, de maneira móvel, quando tem uma caixa, uma gaveta, uma maleta, em que pode-se guardar os materiais ritualísticos, os materiais de altar e colocá-los em exposição por ocasião das suas atividades espirituais. Portanto, se você ainda não tem a possibilidade de ter o seu altar ou os seus altares de maneira fixa e belamente organizados, fique perfeitamente livre para construir o seu altar móvel. Na própria Rosa Cruz, tem-se o hábito até para viagens de se ter um altar dentro de uma maleta, com castiçais pequenos, com o espelho, com as velas, enfim, com os incensos. Você também pode construir algo neste sentido e nesta direção, mesmo que não possa hoje ainda construir um altar. Mas vamos ao altar fixo. O altar fixo, que é o mais comum, ele vai ser um altar permanente ou de longa duração, não precisa ficar também ad eterno, mas é um altar de longa duração, que pode ser posicionado sobre uma mesa, pode ser colocado sobre um móvel, pode ser colocado, enfim, próximo de um jardim, ao pé de uma árvore. Tudo vai depender da circunstância e da energia que se quer trabalhar. Definido especificamente este material, você pode colocar ou não uma toalha. Esta toalha também na cor apropriada, do tecido que mais combinar com a energia invocada. Todos estes elementos conjunturais devem ser colocados em alinhamento, em consonância, em harmonia, para que se abra de maneira mais maximizada, potencializada, este portal espiritual. O segundo elemento, dignos, que podemos aqui colocar dentro deste nosso vídeo são as imagens. Então, as imagens, elas vão existir na medida em que o indivíduo tiver um apreço, um gosto, uma predileção por expressar na forma física os panteões,
os deuses ou propriamente os santos, as energias com que ele trabalhe. Você, portanto, poderá escolher as imagens para o seu altar de acordo com a sua egrégora. Não coloque no seu altar imagens que não lhe digam nada ou que lhe sejam de pouca sintonia e de pouca força na sua própria psicosfera. Não é necessário construir o que chamamos em esoterismo, não sei se os senhores já ouviram falar, de penteadeira de cigana, que é aquele indivíduo que vai colocando todo tipo de material, mesmo não tendo grande conexão, não sabendo exatamente o significado, vai só acumulando e acumulando objetos. Isto mais cria poluição espiritual, poluição astral, desarmonia e dissonância do que propriamente força, foco e poder. Portanto, escolha um local seguro, um local harmônico, tranquilo, coloque uma toalha para fundamentar a base do seu altar ou algum tipo de pedra especial, plana, e sobre isto deposite também as imagens com as quais você, porventura, goste de trabalhar. Alguns indivíduos preferirão não trabalhar com imagens e isto também é perfeitamente viável. O ponto seguinte é distribuir ali, dignos, hermeticamente os 4 elementos. Este é um dos pontos importantes deste nosso vídeo. Os 4 elementos, como os senhores já sabem, a terra, a água, o ar e o fogo, vai cada qual representar um aspecto da força particular. Vejamos que o elemento terra, ele vai representar a materialidade, ele vai representar o aspecto físico, a energia telúrica, é o assentamento físico, por assim dizer. Enquanto que os outros 3 elementos vão representar os 3 pontos fundamentais da magia. Já tivemos a oportunidade de conversar sobre isso em vídeos anteriores, quando nós falamos que o triângulo fundamental da magia é a vontade, a emoção e a imaginação, que junto do elemento terra, o elemento de assentamento, o elemento fixo e físico, formata a concretização de um altar. Portanto, para representar o elemento terra, você pode ter cristais, você vai escolher o seu próprio tipo de cristal. Indivíduos existem que trabalham com os mais diferentes tipos de cristais. No meu caso, como eu sempre pontuo aqui uma particularidade, eu só trabalho com cristais brancos especificamente, porque vibro no que tange a cor nesta 8ª especificamente. Mas pode ser que você goste de altares de pedras, de cristais no seu altar dos mais diferentes tipos. Isto é algo que você mesmo vai descobrir pela sua intuição e pelos seus estudos. Mas cristais, pedras, assim como também pantáculos, vão constituir elementos fixos e físicos que representarão o elemento terra. O ponto seguinte, para representar as emoções e também a água, é uma taça. É interessante que você tenha uma fonte de água, ou mesmo que tenha conchas representando o elemento água, e tenha, se lhe for necessário, lhe for possível, uma taça ou um copo com água que seja especificamente reservado para aquilo. Esta mesma regra, este mesmo princípio se aplica, digno irmão e digna irmã, a todos os outros elementos do seu altar, ou seja, eles são especificamente para aquilo. É interessante que, se lhe for possível, que adquira objetos virgens, que só sejam destinados àquela prática. O elemento seguinte, o elemento ar, vai representar o pensamento, vai representar a imaginação. E a imaginação, propriamente, pode ser simbolizada através do incenso. A imaginação vai ser simbolizada através de penas e de tudo que represente o elemento ar. O fogo, por sua vez, vai ser representado pela chama de uma vela. É interessante que você tenha um castiçal, seja este castiçal simples ou um castiçal mais elaborado, que você trabalhe com a chama da vela como um elemento de conexão com a espiritualidade.
especificamente a chama de uma vela e não apenas uma luz elétrica, porque o fogo, propriamente, ele vai representar a interligação entre o físico e o metafísico. Vejamos que o elemento fogo vai representar a vontade, no triângulo da magia, o elemento ar vai representar a imaginação, no triângulo da magia, e o elemento água vai representar a emoção neste triângulo da magia, enquanto que o elemento terra, ele vai vir formar o quadrado, dando o assentamento ou trazendo à materialidade aquilo que era tão e somente interno, aquilo que era pensênico e subjetivo. Distribuir os 4 elementos no seu altar de uma ou de outra maneira é perfeitamente possível e, mais do que isto, é altamente indicado. Principalmente se você tem por hábito trabalhar atendendo pessoas, se você trabalha com cura, com energias heterogêneas, enfim, ou com outras egrégoras. É interessante ter isto até como um ponto de proteção. Alguns indivíduos poderão distribuir isso de acordo com os pontos cardeais, enfim, seguindo propriamente a direção da roda do ano. Por fim, o elemento final deste nosso vídeo, até o mais importante, é como alimentar astralmente dignos, que é algo pouco falado nas instruções sobre a construção de altar. Mas se você está assistindo este nosso vídeo até aqui, deixe nos comentários paz profunda, curta este nosso vídeo e se você é novo aqui, assine, claro, o nosso canal, ative as notificações. Isto tudo auxilia para que outras pessoas possam também acessar essa informação. Gratidão. Vejamos, dignos, que um altar não pode ser algo seco, destituído de vida, e a maneira pela qual mais facilmente, existem outras polêmicas, mas não vamos falar disso. A maneira pela qual mais facilmente você pode alimentar o seu altar é através de coisas vivas. Recomendo, por exemplo, que sempre você deixe uma maçã, que você deixe algum outro tipo de fruta e na medida em que esta fruta vai perdendo a sua vitalidade, vai murchando, o direcionamento mental que você estabelece o comando, o decreto, é de que aquela vitalidade vai integrando os objetos e a energia do seu próprio altar. Outra forma de fazer isto é através de flores, é através de plantas. É interessante que tenha-se plantas vivas, vasos de plantas naturalmente plantados, para que esta energia esteja sempre em consonância com o seu altar. Se não for possível ter plantas, ou mesmo que tenha plantas, coloque flores no seu altar e permita que, de acordo com que aquela vitalidade vai se desfazendo no ar, ela, ao mesmo tempo astralmente, vá sendo infundida nos elementos e na egrégora, na força astral do seu próprio altar. Então, alimente o seu altar também de elementos fixos, de elementos vivos e de elementos naturais. Isto propriamente pode ser feito com a água. Quando você for a uma cachoeira, quando você for ao mar, pode colocar também durante um certo tempo água natural no seu altar para que este vosso altar também receba os eflúvios, os fluxos energéticos naturais. Eis, dignos irmãos e irmãs, os elementos fundamentais para a construção de um altar. Em primeiro lugar, ter uma base, seja esta base de natureza fixa ou móvel. Em segundo lugar, distribuir os elementos terra, água, ar e fogo, simbólica e efetivamente, trabalhando não só com os 4 elementos, mas com o triângulo fundamental da magia. E em quarto lugar, ou terceiro lugar, alimentar astralmente o vosso altar. Voltaremos, se necessário, a este tema. Quem aqui vos falou neste nosso vídeo 64 foi o Frater Cassiano Camilo Compostela. Paz profunda.